Uma das principais questões no assunto biotecnologia são os transgênicos. Então, para mostrar como as plantas podem ser geneticamente modificadas, nós vamos usar o mamão do Havaí como exemplo. Passo 1. Determinar se modificações genéticas são a maneira mais eficiente de se resolver o problema da planta, seja por doenças ou problemas com pestes. Outros métodos podem levar até 40 anos para produzirem resultados, sendo que a resposta para o problema pode estar em até um traço genético. Desde os anos 40, a indústria de mamão do Havaí enfrentava um problema, um vírus destrutivo e de rápida propagação. Em inglês, Papaya Ring Spot Virus. O vírus deforma plantas jovens e destrói a sua capacidade de produzir fruta, e é transmitido por insetos do solo. Muitos métodos foram usados para tentar parar o vírus. No começo dos anos 60, os produtores de mamão do Havaí mudaram a sua produção de uma ilha do Havaí para outra. O plano não funcionou e o vírus chegou completamente à nova ilha. Outros métodos também não funcionaram, assim como o uso de pesticidas ou até a destruição de plantas infectadas. 53 milhões de libras de mamão estavam sendo produzidas quando o vírus foi descoberto na nova ilha, no ano de 1992. Em 98, a produção foi cortada pela metade, com apenas 26 milhões de libras. As plantações dos fazendeiros estavam sendo dizimadas. Além disso, para os consumidores, a disponibilidade de mamão, suco de mamão e outros produtos estava escassa. Mas agora a biotecnologia estava disponível. Fazendeiros e pesquisadores começaram os estudos em 85. Passo 2. Identificar o gene que pode resolver o problema, provendo resistência à planta a doenças ou pestes. Fazendeiros e pesquisadores tinham de achar um método de tornar a planta resistente ao vírus. O traço genético que continha resistência ao vírus era a chave para resolver o problema. Os pesquisadores sabiam que se a planta recebesse uma parte do material genético do vírus, elas poderiam se tornar resistentes a eles. Então eles tinham que conseguir uma cópia do gene para introduzir nas sequências do mamão. Passo 3. Remover o traço de um organismo doador e implantar no DNA da planta. Os pesquisadores conseguiram isolar o gene do vírus, mas agora precisavam de achar uma maneira para conseguir colocar no DNA da planta. Os pesquisadores tinham à sua disposição uma técnica comum na biotecnologia chamada transformação, onde eles conseguiriam o que queriam. Existem várias maneiras de transformar uma célula. Nesse caso, os pesquisadores usaram um método chamado bombardeamento de partícula em alta velocidade. O material genético conseguiu tornar a planta resistente ao vírus. Eles conseguiram fazer 17 plantas com sucesso. Essas plantas continham o material genético e produziam mais, o que as ajudava a se proteger contra as infecções causadas pelo vírus. Passo 4. Plantar as novas sementes e testá-las. As plantas foram testadas e uma das linhas se tornou resistente ao vírus. Depois de 7 anos de pesquisa, foi constatado que as plantas tiveram uma boa performance nos campos de testes. Eram seguros para as pessoas comerem e eram comercializáveis. O sucesso foi alcançado. Uma das variedades do mamão, o arco-íris, estava produzindo 125 mil libras por acre por ano, 25 vezes mais que as não transgênicas. Durante os anos de pesquisas foram testados segurança alimentar e ambiental por diversos órgãos dos Estados Unidos. Após a aprovação, os fazendeiros resolveram plantar o mamão transgênico. Em 1998, começou a colheita. E em 2001, a indústria realavancou. Hoje, somente a ilha de Puna produz o equivalente a 46 milhões de libras de mamão por ano, o que salvou a indústria de mamão no Havaí.